Agora, a remoção. Lembrando que a gente trabalha com a remoção da raiz, né? A gente encontra o nó e daí remove o nó da subárvore da qual ele é raiz. Então vamos começar olhando para esse cara aqui, remove raiz simples aqui. Tá? Nesse momento, eu já vou mostrar a função envelope, mas nesse momento eu estou supondo que eu já fiz a busca, achei esse cara e ele é o alvo, né? Ele é o que eu chamo de alvo aqui, é o cara que eu quero remover. Basicamente eu vou verificar os casos que a gente viu no desenho, né? Olha, se alvo pointer_esc for nulo e alvo pointer_dir for nulo, ele é uma folha. Nesse caso, eu libero ele e devolvo null. Esse return null é importante, porque o pai dele vai ter que receber essa informação e atualizar o seu campo. Então, o nó a gente eliminou, mas ainda está faltando a amarração na volta. A gente vai ver isso depois. Com quem chamou, remove raiz simples. Então, lembra disso. Quem chamou isso aqui tem que receber o que volta dele e arrumar lá o pai corretamente. Mas esse foi o caso mais fácil da folha. Agora, se ele tem só um filho, né? Ou seja, ele não entrou nesse laço, quer dizer que ele tem pelo menos um, mas eu testo aqui que o alvo pointer_esc é nulo ou o alvo pointer_dir é nulo. Então, é o caso que só tem um filho, né? Porque senão teria caído aqui antes. Tá legal. Se ele só tem um filho, eu quero saber qual é o filho dele que ele tem. Porque lembra que eu faço a conexão direta, né? Daí. Então, se o filho esquerdo é nulo, o filho de verdade é o filho direito, que é o que eu salvo aqui no AUX. Caso contrário, eu salvo no AUX o filho esquerdo. Então, o AUX agora está apontando para o filho certo. E o que eu faço agora é dar free no alvo e return AUX. De novo, por que return AUX? Porque eu estou devolvendo a nova raiz da subárvore. Lembra, a ideia dessa funçãozinha, está até no nome, né? Remove raiz. Ela vai matar a raiz da subárvore que ela aponta. E ela tem que devolver, portanto, a nova raiz, já que vai mudar, para quem chamou ela para atualizar. Então, no primeiro caso é nulo, no segundo é o AUX aqui, que é o filho daquele nó que foi removido. Agora o caso 3, que é mais chatinho, que tem 2 filhos. No caso 3, eu começo pegando aqui AUX como sendo alvo pointer_esc. Ou seja, desci à esquerda dele. Desci à esquerda desse cara. O pai recebe alvo. Já vai fazer sentido, né? O pai recebe alvo aqui a princípio. E esse pai aqui, só para pegar a semântica, é o pai do AUX, tá? Ele vai ser o cara que vai estar sempre um passo atrás. Eu vou descer ali, vocês já vão entender por que eu preciso saber quem está um passo atrás. Então esse pai aqui, ele é o pai do AUX. O AUX, eu desci à esquerda do alvo, ele é o próprio alvo no início. E eu vou continuar, olha, enquanto AUX pointer_dir foi diferente de null. Ou seja, enquanto eu não cheguei no máximo da minha subárvore esquerda, que o AUX começa como sendo a raiz da minha subárvore esquerda. Eu estou procurando meu predecessor, é isso, né? Só que nesse caso, veja que interessante, a busca pelo predecessor envolve só a parte mais fácil do predecessor. Porque eu tenho certeza que eu tenho filho esquerdo. Por que eu tenho certeza que eu tenho filho esquerdo, gente? Nesse caso, por que eu tenho certeza que o alvo tem filho esquerdo nessa hora? Porque ele tem os 2 filhos. Senão ele teria caído num dos casos fáceis, né? Então, o caso difícil, pelo menos tem essa melhoria pra gente, essa vantagem. Eu não estou no caso difícil do predecessor, com certeza, né? Então, beleza. Então, eu sei que eu tenho filho, por isso que eu posso fazer isso. Agora, eu não sei se o meu filho tem filho direito. Ele pode ser o máximo já, pode ser que só tenha um filho e ele seja o meu predecessor, né? Só tem um cara lá. Por isso que eu faço essa descida aqui. Eu vou descer o máximo que eu posso à direita. Notem que o jeito que eu desço é sempre fazendo, ó, o pai recebe o AUX e o AUX recebe o AUX pointer_dir, né? Então, antes de atualizar o AUX, eu salvo o cara que está, o pai dele, né? O cara que vai ser o pai do novo AUX ali. E eu já vou explicar porque isso vai ser importante. Mas beleza, fiz isso. Quando eu saio desse while, o que eu sei? Eu sei que eu estou com o meu predecessor em mãos. Porque eu estou com um cara da minha subárvore esquerda que não tem filho direito. Ele é o máximo daquela subárvore, é meu predecessor. Sendo ele meu predecessor, eu troco com ele, tá? Tem um jeito mais elegante de fazer essa troca, tá? Tem até um outro código que eu fiz isso, mas nesse código eu troquei os campos. Ao invés de trocar o nó mesmo, né? Tipo, desamarrar esse nó lá em cima, desamarrar o nó aqui embaixo e trocar eles, o que eu fiz aqui foi trocar o conteúdo, tá? Então eu fiz assim, ó, alvo pointer chave recebe AUX pointer chave.
alvo pointer conteúdo recebe aux pointer conteúdo. Aliás, nem é justo dizer que eu fiz uma troca, né? Eu só joguei lá para cima o conteúdo que me interessa. E por que isso? Porque o cara que eu vou remover, eu vou jogar fora mesmo, né? Então eu só joguei lá para cima e agora é a parte que eu tenho que me livrar do aux, né? Do cara apontado pelo aux, né? Porque o conteúdo dele eu já salvei no alvo. Ele já substituiu a raiz da minha subárvore lá. Mas agora eu tenho que remover esse cara. E agora que tem uma parte sutil aqui que a gente tem que tomar cuidado. É o seguinte. Acho que é melhor, para isso aqui fazer sentido, eu preciso de uma figurinha. Tá? Então, deixa eu fazer uma figura rápida para vocês aqui. Deixa eu ver quem que eu quero remover aqui, que vai ficar bom para isso. Eu estava no caso, eu estou pensando aqui no caso em que eu vou fazer a troca, né? Então imagina que foi meio que essa situação aqui. Eu fui remover o 3, né? Eu tinha o 2 aqui embaixo. E daí eu tenho duas situações, né? Eu vou trocar esses caras aqui, né? Então o 2 foi para lá, isso aí, beleza. O 3 veio para cá, no meu código nem veio, porque ele vai ser mal jogado fora, mas tudo bem. Só que, nesse caso, tá? E isso é importante, esse 3 aqui, ele é filho direito do pai dele. Né? Porque eu desci à esquerda para achar o máximo dessa subárvore, porque foi isso que eu fiz, né? Eu fui procurar o máximo da subárvore à esquerda da raiz ali, né? Para achar o predecessor. Para achar o máximo dessa subárvore, eu desci à esquerda, depois eu desci à direita. Então esse 3 é filho direito do pai dele. Vocês viram que quando eu fui descendo, eu fui guardando quem era o pai? Né? Nesse caso eu vou atualizar, falar, olha, pai pointer de agora é nulo, né? Por exemplo. Podia não ser nulo, podia ser outro tipo de remoção, mas o importante é o filho direito do pai, é o campo direito do pai que vai ser atualizado, beleza? Só que olha que curioso, isso nem sempre é verdade. Porque podia acontecer o seguinte. Imaginem agora, ó, mando remover o 2. Procuro o predecessor. Quem é o predecessor do 2 aqui? É o 1, né? Daí eu troco, então imagine que eu faço a mesma coisa, coloco o 1 ali, coloco o 2 aqui, e agora eu vou remover o 2. Eu tenho que atualizar o meu pai, eu tenho que falar, ô pai, agora eu não existo mais, tem um ponto nulo lá. Agora é o filho esquerdo, né? Perceberam? Se a minha subárvore do meu filho esquerdo for grande, vai ser sempre aquele outro caso. Mas se ela só mas ela foi pequena, ou se ela só crescer para a esquerda, né? Pode ser também. Né? Pode ser que o cara que eu estou removendo seja logo esse primeiro aqui. E daí eu tenho que atualizar o campo esquerdo do pai, não o campo direito. Né? E é isso que a gente vai ver no código. É isso que esse código está tomando cuidado aqui. Então veja que, ó, nesse laço, voltando um pouquinho, eu sempre mantive o pai um nível acima do aux. Ele está sempre realmente na posição de pai do aux, né? Seja quem for. Então quando eu sair aqui, o aux é o cara que eu quero com quem eu quero trocar e depois remover, e o pai está um nível acima. Então quando eu chego aqui e verifico, olha, se pai igual a alvo, é o segundo caso que eu mostrei para vocês na figura, no quadro agora, né? O pai... o meu predecessor era já o meu filho esquerdo, não tinha ninguém à direita dele, né? E daí eu tenho que falar, olha, pai pointer s que recebe, remove raiz do aux. Note que eu fiz uma chamada recursiva aqui, mas aquilo que eu argumentei com vocês, essa chamada recursiva nunca vai poder cair no caso difícil de novo. Ela vai ser resolvida no caso fácil, porque o aux, por escolha, tem no máximo um filho. Né? Ele certamente não tem filho direito, ele pode ter filho esquerdo, mas ele não tem filho direito porque senão eu teria continuado a descer, né? Então por escolha ele não tem, né? Mas perceberam? Então esse é o caso, se pai é igual a alvo, quer dizer que o meu predecessor era imediatamente meu filho esquerdo, não era um descendente do meu filho esquerdo, um cara à direita dele, e por isso que eu fiz pai pointer s que recebe remove raiz. Caso contrário, daí é o caso mais comum, né? Se eu tiver um monte de filho esquerdo, é pai pointer dir que recebe remove raiz do aux, tá? Então eu removo o aux
e chamo aqui o PyPointerDir para receber, para pendurar ali. Tá? Por que eu chamo remove raiz? Tá? Eu meio que já falei isso, mas só para deixar claro, nos meus desenhos pode ter dado a impressão que era só devolver null, mas não é, né? Porque o cara que eu estou removendo aqui, o AUX, nem sempre vai ser uma folha, como eu já destaquei. Então eu chamo isso porque pode ser que ele não seja uma folha, e daí eu tenho que remover ele, mas eu vou ter que amarrar aqui, seja no PyEsc ou no PyDir, o filho dele, o filho único que ele tinha. Né? E depois eu dou o return alvo aqui, tá? Que sempre tem que devolver, né, tem que devolver para garantir que a amarração não fique errada lá. Quem quer que tenha me chamado, né? Lembrando aqui, ó, essa não é a remoção toda, essa é a remoção da raiz, né? Teve alguém que localizou o alvo e chamou ele. Então eu devolvo o return alvo aqui para devolver a nova raiz da subárvore. Curiosamente, pelo jeito que eu fiz aqui, no caso 3, o endereço da raiz não mudou, porque eu só troquei o conteúdo. Mas se eu tivesse realmente desamarrado um nó e colocado outro, teria mudado. Tá? Então, sempre devolver aqui o endereço da nova raiz. Se ela mudar, tem que colocar. Tudo bem? O remove raiz, gente? Então, o remove raiz é o mais complexo, porque ele tem esses 3 casos. Mas, fechando, o que ele faz ele recebe um apontador para uma subárvore, né, para a raiz de uma subárvore, da qual ele quer remover a raiz, ele tira o cara de lá, ele dá um jeito, caso 1, 2 ou 3 vezes ele dá um jeito, e ele devolve a nova raiz dessa subárvore, com a subárvore inteira. Ó. Quem que chama esse cara? Vamos ver isso agora, que é o que está faltando. Né? O remover aqui, né, esse remover, ele começa com uma busca. Tá? Então, esse while aqui, ele é basicamente uma busca, né? Mas ele está por extenso, ao invés de eu chamar a função busca, porque eu queria esse py aqui para um auxílio. Tá? Então é uma busca em que eu vou salvando vou sempre descendo com o cara atrás. Tá? Mas esse remover aqui é o começo da busca, assim como na inserção a base dela é uma busca, a remoção também a base dela é uma busca. Tá? Então eu estou buscando buscando essa chave aqui. Então, como que eu estou fazendo aqui? Olha, enquanto o alvo for diferente de null e alvo pointer chave for diferente de chave, eu vou descendo aqui. Né? Eu atualizo o py, né? O py sempre avança, e depois o alvo avança para a esquerda ou para a direita, de novo, recorrente. A árvore binária de busca não tem novidade nisso, sempre seguindo a propriedade de busca. Eu só navego nela seguindo a propriedade de busca aqui, eu desço à esquerda ou à direita por conta disso. Quando eu saio aqui, eu testo se alvo é igual a null. Para entender esses testes, gente, sempre olhem no laço a condição de parada. Tá? Nesse caso, olha, eu continuo enquanto essas duas coisas forem verdade. Quer dizer que quando eu sair, uma delas deixou de ser verdade. Se foi a primeira, quer dizer que alvo é nulo, é que eu não achei, né? Então, se isso aqui é uma busca, se isso aqui é essencialmente uma busca, eu estou descendo lá esquerda, direita, de acordo com a propriedade de busca. E eu não achei o cara, eu cheguei no apontador nulo, dá para remover? Não tenho que remover, né? Então, é isso aqui, ó. Se o alvo é nulo, return tab aqui devolve o apontador para a mesma árvore, nada mudou. Né? Agora, se eu não sair por esse critério, eu sair por esse aqui. Né? Quer dizer, alvo pointer chave é igual à chave que eu estava buscando. Encontrei um nó que tem aquela chave. Vou remover ele. É nesse momento que eu chamo a remove raiz. Pô, eu localizei o alvo e mandei o remove raiz aqui. Esse aux, como a gente viu, é o que eu recebo de volta da remove raiz, é a raiz daquela subárvore atualizada. Tirei o alvo de lá, arrumei o que tinha que arrumar e devolvi o aux. Né? Esse aux é o endereço da nova raiz daquela subárvore. Agora o que está faltando é eu arrumar a situação com o meu pai, né? Porque nessa busca aqui eu fui descendo, esse alvo tinha algum pai, possivelmente, né? Talvez ele fosse a própria raiz principal da árvore, mas se não for, ele tem algum pai. Então são essas situações que eu tenho que ver. Olha, se pai igual a null, quer dizer que aux é a nova raiz da árvore inteira, porque o alvo anterior ele era a raiz principal da árvore. Daí é só dar um return aux. Né? Notem que esse pai aqui ele veio daqui, ó. Tá? Ele estava sempre um passo atrás do alvo. Se ele é nulo, é porque o alvo era a raiz principal da árvore. Eu nunca desci nenhum nível, eu nunca fiz nenhuma iteração, senão o pai teria sido atualizado.
Tá? Então, nesse caso, poxa, eu acabei de remover a raiz da árvore, né, com essa instrução, a raiz principal, a nova raiz é o AUX, devolvo ela e acabou. Tá? Isso se o pai era nulo. Se o pai não é nulo, eu tenho que atualizar o campo esquerdo ou o campo direito dele, tem que receber o AUX. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Campo esquerdo dele recebe o AUX, ou o campo direito dele recebe o AUX. Por que eu digo ou? Porque eu só vou entrar em um desses ifs, né? Depende se o alvo, se o cara que eu queria remover, era filho esquerdo ou filho direito. Então, esse conjunto de linhas aqui está simplesmente atualizando o pai do alvo. Né? Eu localizei o alvo, removi quem tinha que ser removido, mas agora eu tenho que atualizar o pai dele para ele apontar para o cara certo. E no fim eu devolvo o return tab, que eu sempre devolvo o endereço da raiz principal da árvore. Então, isso aqui foi a remoção. Né? Ela é significativamente mais chatinha, né? Tanto porque ela tem 3 casos lá dentro do remove raiz, como a gente viu, caso 1, 2, 3, mas também porque quando eu removo, eu tenho que sempre me preocupar com o nível acima, né? Eu tenho que ficar guardando aqui. Importante destacar, vejam que essa função, essas duas, não usam o campo pai. Sempre que eu precisei da informação de quem era meu pai, eu desci guardando um cara no nível anterior para poder fazer isso. Tá? É uma implementação que não precisa do campo pai. Tem aqui também exemplos que usam o campo pai. Tá? Nas notas de aula vai ter também. Tá? Mas essa instrução aqui, essa remove, ela nem usa o campo pai, portanto nem atualiza, ela não mexe com o campo pai. E ela também não usa, não atualiza, e ela também não mexe com o campo TAM, tá? Com o campo de tamanho. Tudo bem a remove, gente? Tá? Tirando talvez alguma coisa na seleção e no rank, que são operações mais delicadas, a remove é a operação mais chata. Eu acho que mesmo comparando com a seleção e o rank, eu acho que a remove é a mais chatinha assim, da árvore. Tá? Busca é relativamente intuitivo. Inserção é uma busca com pendurar o cara no final. Agora remoção já é mais cuidadosa mesmo. Ela dá um pouco mais de dor de cabeça. Beleza? Alguma dúvida sobre remoção para eu poder falar de seleção e rank? Então eu vou voltar pro quadro.